Senhor presidente, eu me sinto assim um tanto chateado e envergonhado e praticamente sem ação numa situação que o país passa aí por essa dificuldade. Sabemos que todos os países têm as suas dificuldades, mas eu vejo aí que um país do tamanho continental que nós temos, não temos homens e mulheres preparadas para administrá-lo. E gostaria de ouvir de quem entende, após esse governo, os próximos governos, quem está preparado para fazer isso? Então, nós precisamos pensar de médio e longo prazo. Estamos com grande dificuldade desse país está pior do que está hoje, já que está no caos. Será que precisamos de parar um país por esses bravos caminhoneiros, por essas pessoas aí, para pelo menos vivermos em paz? Ontem foi comentado que as pessoas morreram nesse país, morreram gente. Então nós sabemos que amanhã também nós vamos morrer. Ninguém de vocês está aí pensando que não vai morrer, vai ficar para semente, não vai. Será que esse país que produz tanto que nós produzimos, se nós não vender nada para fora do nosso país e não comprar nada, nós não morremos de fome? Nós produzimos praticamente tudo. A comida que nós produzimos nesse país, país nenhum no mundo não produz. Temos tudo e precisamos estar nessa situação. O que aconteceu com esse país? Eu lembro-me há 25, não me lembro, 23, 25 anos atrás, houve um encontro de vereadores no Rio de Janeiro. Na época, quem administrava as câmaras de Mato Grosso do Sul era o Tribunal de Contas, não era as câmaras. As prefeituras pagavam as contas e não tinha... Era o Tribunal de Contas. Lembro-me que houve um convite no Estado para que o Estado mandasse 3 vereadores nesse congresso. Desses 3 vereadores, um caiu em Chapadão do Sul. Não chamaram nome, chamaram os municípios. O recém-criado município de Chapadão do Sul. Ninguém queria ir para o Rio de Janeiro, e no fim, a gente foi para lá representar o município. Foi eu, um vereador de São Gabriel e um de Maracaju. Fomos em 3 para lá. Chegamos lá, tinha uma palestra de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazendo uma palestra para o futuro do Brasil, para que a gente pensasse lá na frente. Nós não podemos pensar hoje, ele falava. E ele comentou numa conversa que ele teve, que eu me concentrei naquela pessoa, que em 20, 30 ou 40 anos, nós ia ter um caos nesse país. E o caos era por causa das universidades que abriram espaço para todo mundo estudar e que a maioria que tinha uma chance de hoje estar lá em Brasília, não estudava. Ele comprava, ele pagava o vizinho para fazer lá os temas, ele não ia para a escola. E ele naquela época previu isso, e eu nunca mais esqueci. Mas tudo bem, vamos pensar para frente. O que temos que fazer nesse país para que daqui 30, 40 anos nós voltamos ao normal de novo? Que nós não vamos ter uma oportunidade de um cara administrar um país com 30, 40 partidos políticos. Eu não vejo nenhuma condição de administrar um país com tantos partidos políticos. Eu sei que um partido é pouco, 2, 3, 4 partidos. Precisa. Não há condição nenhuma de você tocar um país com um partido, 2 partidos.
Agora eu acho que está na hora dos nossos políticos sentarem e olharem um no rosto do outro e falar: vamos resolver o problema desse país e vamos esquecer os partidos. E não está acontecendo isso. Enquanto não acontecer isso, esse caos está aí. Vai ser daí para pior. Aí os coitados dos motoristas que já estão numa merda, sem poder pagar a prestação, sem mandar dinheiro para a família, longe de casa, se sujeitando porque não tem outra coisa para fazer. Tem que trancar o país. Será que precisamos disso com tanto capital que nós temos nesse país? E ainda vamos ver alguma coisa que nós podemos ir dormir rico e amanhecer pobre. É só nós não cuidar. Que nós temos países que produzem petróleo nesse mundo, que são os mais ricos do mundo, e que o povo está na miséria, passa fome. E feliz foi você, professor Cícero, quando você contou a história. Porque você é um historiador, eu conheço o senhor. Belas palavras, professor. Nós precisamos aprender com o senhor. A história, ela não mente. E as pessoas que estão hoje, elas precisam saber da história. E nós precisamos mudar. Eu estou bastante envergonhado em ser vereador, porque todo mundo fala que os políticos roubam, os políticos roubam. Se eu tinha roubado, pelo menos eu pintava a minha casa, que estou 34 anos morando dentro dela. E alguém conhece a minha casa. E se de repente eu tenho mais casas aí, eu queria que vocês me avisassem. De repente eu tenho e eu não sei. Então há uma dificuldade onde o presidente da República, para fazer uma votação, ele tem que comprar 240 deputados. Porque os deputados são dos nanicos, daqueles partidinhos que estão aí, porque ele precisa daqueles votos. E que esses naniquinhos, esses deputados dos grandes partidos, estão aí só para isso. Olha, isso é, como é que falou, cara, é uma vergonha. Sinto-me envergonhado e triste, muito triste. Hoje à tarde, eu fui num encontro aí de profissionais liberais, onde eles estavam discutindo, tudo gente nova, recém-formada, pais com crianças pequenas, todos com medo de perder o emprego. Todos trabalhando nessas grandes empresas, com medo de perder o emprego. Se eu perder esse emprego, onde é que vai? E as minhas crianças? E os meus filhos? A conversa era essa. Será que nós, desde jovem, precisamos passar por essa tensão, por essa situação nervosa? Eu acho que o país não precisa disso, as pessoas não precisam disso. As pessoas não precisam de um caminhão de dinheiro por dia para viver uma vida de 70, 80 anos, quem chegar lá. Qualquer coisa serve para nós viver, nós precisamos de paz. E o povo está nervoso, E a situação se agravando. E você acha que aqueles motoristas que estão aí trancando as estradas, eles estão felizes por estar lá? Eles estão muito chateados e muito tristes. Mas eles são os baluartes, os corajosos, que muitas vezes nós não somos. E eles foram. E agora, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Alguém sabe amanhã cedo o que vai acontecer? Não sabe, ninguém sabe. Então, olha a dificuldade que nós passamos por esse país. Professor, precisamos sair para ir para o outro lado, para nós vermos o que vai acontecer amanhã e discutir o amanhã. É o que vocês, os taxistas, estão aí. Vocês não sabem nada, o que vai ser de vocês daqui a um ano. Se aqui não está cheio de outras coisas, que vocês vão perder até o emprego, vender o carro para poder pagar as contas. Ou vocês têm certeza que daqui a um ano vocês estão tudo ricos, ganhando dinheiro? Vocês não estão. Todo mundo está com essa tensão, sabe que precisa disso? Será que precisamos viver dessa forma? Aonde sabendo que amanhã eu vou morrer?
Eu acho que precisamos começar a mudar. Será que Deus criou o homem para massacrar o homem mesmo? Foi isso, professor, que ele fez? Eu não vejo que ele fez isso. Se nós não acreditarmos em Deus, nós acreditamos em algo que possa nos ajudar. Mas tenho certeza que tem alguém que criou nós. Nós não viemos aí da sombra, não. A dificuldade que nós temos nesse país é muito mais grave do que a gente imagina. Nós não imaginamos a gravidade. E nós culpamos esses políticos. E engloba todos esses políticos. Agora eu preciso que alguém levanta uma voz e fala: essa é a forma de resolver o problema do país. Qual é? Precisamos pensar, precisamos ver. As nossas crianças estão aí esperando alguma coisa de nós. Elas vão cobrar nós. É triste falar isso, mas o que vai fazer? É a forma, é o país. Parece que nós perdemos a vergonha. Parece que esses políticos perderam, esses grandes perderam a noção de ser gente. Nós precisamos ser humanos, ter um coração. Eu acho que lá não tem. Parece que o capeta se instalou lá. Eu acredito nisso, porque não é possível. Não é possível que alguém não levanta a voz lá e... Para quem que vocês vão votar para presidente? Vocês sabem? Tem uma pessoa no Brasil preparada para resolver o problema? Vocês sabem? Aqui ninguém sabe. Nós também, o Brasil não sabe. Então nós estamos aí andando. O que será de nós no próximo governo? Olha a dificuldade que nós temos. Nós não temos pessoas preparadas para isso, não tem. Quem é? Levanta a mão. Alguém sabe? Lá no Rio Grande do Sul tem, lá no Rio Grande do Norte tem, Minas tem. Parece que tudo aqueles que tinham viraram tudo bandido. Tudo ladrão, tudo nos lava-jato da vida, que o vereador Elton Silva falou. É difícil, é difícil. Mas vamos pensar de pelo menos dar um troco nesse povo que está aí. Vamos pensar nisso, pelo menos. Eu acho que nós temos que renovar. Essa renovação tem que haver, porque senão, o que fazer? Seria isso minhas palavras, agradeço, muito obrigado.